Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez juntos para estudar os mandamentos do Eterno. Estes mandamentos que, quando obedecemos, trazem a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o mandamento que fala sobre o zelo ao nome sagrado, ao nome do Criador. Nós temos aqui trazido uma sequência de mandamentos, estudando dentro deste tema, e vamos tornar ao capítulo 20 de Shemot, versículo 7. Shemot também conhecido como Êxodo. Assim diz a Escritura: Não portarás o nome de Yah, teu Elohim, em vão, porque Yah não terá por inocente aquele que portar o seu nome em vão. Observe aqui que nós temos o nome do Eterno representado por essas letras YHVH. Na maior parte das versões impressas em português, aparece em letras maiúsculas a expressão Senhor, substituindo o nome do Eterno. E aí você vai ver, não tomarás o nome do Senhor em vão. Mas aqui, não portarás o nome de Iá, teu Elohim, teu Deus, em vão. E por que é importante a gente entender bem este mandamento? Porque, ao contrário do que alguns pensam, este mandamento não diz respeito apenas a falar algo inadequado acerca do Senhor ou acerca do seu nome, acerca de Deus. Não se trata apenas disso. Se trata de todo um comportamento, uma conduta que devemos apresentar de forma a honrar o nome do Senhor. Uma vez que a nação de Israel, o povo de Israel, neste momento estava entrando em aliança com Elohim, com Deus, eles deveriam andar de uma maneira digna, de maneira a trazer honra para o Senhor. Não havia como desvincular a nação de Israel deste nome sagrado, deste nome, o nome de Iá, nome do Criador que estaria sobre eles. Por isso, o mandamento fala sobre este portar. Na verdade, mais literalmente seria não levantar, não erguer o nome de Yah em vão. Ou seja, eles estariam indo para todos os lugares, para todos aqueles propósitos que o Senhor estaria a cumprir naquela nação e o nome do Senhor estaria vinculado a eles. Então eles deveriam agir com todo cuidado, com todo zelo. Eles, obviamente, já conheciam o nome do Eterno. Você volta aqui ao versículo 2, quando o próprio Senhor fala ao povo ali naquele monte, diante de todos aqueles fenômenos, né? A terra tremendo, trovões, relâmpagos, e o povo ouvindo, o Senhor fala: Eu sou Yah, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. E agora, no versículo 7, ele fala acerca deste nome que o próprio povo ouviu a pronúncia, que eles deveriam ter todo o zelo para com o Senhor. E observe aí que não é uma aliança feita na ignorância. Era um povo que conhecia o nome do seu Deus, o nome de Elohim. Hoje é muito comum as pessoas não conhecerem este nome e acham que isso é normal. Não é normal. Numa relação de pai e filho, o normal é que o pai conheça o nome do filho e o filho conheça o nome do pai. Assim também nós, que somos imitadores do Senhor Yeshua, que é o Filho, aquele que foi enviado para executar a obra da redenção, o Senhor Yeshua conhecia o nome do Pai. Eu também devo conhecer. Eu quero ter a mesma intimidade, a mesma proximidade. Para isso, o Senhor inaugurou o caminho e me oferece a oportunidade de me achegar ao Pai. Para isso, o Espírito Santo também foi enviado para revelar os segredos do Pai. Algo que o Senhor vai revelar àqueles que estão unidos a Ele. Então, vamos aqui a este mandamento para entender a profundidade, para que a gente possa perceber a importância desta ordem do Senhor. Vamos observar aqui na própria história da nação de Israel o que aconteceu quando o Senhor chama Moshe e ordena que ele vá até o Egito, ele retorne ao Egito para executar aquela obra de libertação da nação de Israel, do povo de Israel. Aqui em Shemot capítulo 3, versículo 13, no momento em que o Senhor está falando com Moshe, Moshe vai fazer uma pergunta. Ele vai dizer aqui: Então Moshe disse a Elohim: Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Elohim de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Então Moshe, quando estava sendo enviado ao Egito para voltar ali a fim de cumprir aquela missão de libertar o povo de Israel,
ele vai perguntar ao Senhor qual era o nome que ele deveria apresentar ao povo de Israel. Qual é o nome de Elohim? Eles vão me perguntar e eu preciso saber. Eu não posso ter dúvida a esse respeito. Eu tenho que saber em nome de quem eu estou falando. E Moshe vai receber a resposta do Senhor. Aqui adiante, no versículo 14, Elohim disse a Moshe: Eu sou o que sou. Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Se a gente para neste versículo, fica parecendo que o nome do Eterno é Eu sou, ou Eu sou o que sou. É preciso ler a continuidade do texto, porque senão a gente fica com informação pela metade. Porque no versículo 15, Elohim continua. Elohim disse ainda a Moshe: Assim dirás aos filhos de Israel: Yah, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, este nome é imutável. E que nome é este? Iá, o Elohim de vossos pais. Aqui ele fala, eu sou, e aqui no versículo 15, assim dirás aos filhos de Israel, Iá, o Elohim de vossos pais. Então, a pronúncia deste nome você precisa conhecer, mas o nome dele está aqui nessas letras YHV. H em português e Yod-Heh-Vav em hebraico. Então, chama atenção disso por quê? Porque Moshe, ele queria esta informação para poder realizar o propósito do Senhor, mas com uma consciência de com quem ele está falando, a quem ele está representando ali diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Depois disso, Moshe e Aharon foram a Faraó e disseram: Assim diz Yah, o Elohim de Israel. Então ele vai falar o nome ali para Faraó: Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é Yah? Olha só o atrevimento de Faraó. Para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço Yah, nem deixarei Israel ir. Como já alertei vocês aqui, Yah é a pronúncia abreviada. YHVH, Yod-Heh-Vav, tem a sua pronúncia completa. Você deve conhecer e essa certeza você tem que buscar do Pai. Você tem que ter essa intimidade com o Senhor para ter a confirmação do Espírito Santo no seu coração. Afinal, o Espírito Santo foi dado para conceder a nós as revelações, os segredos do Pai. Ora, o nome do Senhor é importante, é necessário, então eu quero ter essa informação para me relacionar com o Senhor da maneira mais chegada, mais próxima, mais íntima que eu puder. Então Moshe teve essa revelação, ele vai diante de Faraó, pronuncia o nome, e Faraó, naquele seu atrevimento, ele fala, não vou deixar o povo ir coisa nenhuma, não conheço Iá. Aí o Senhor, bom, tá bom, você não me conhece, você vai já conhecer. Aí o Senhor começa a despejar pragas no Egito, e vai mandando Moshe e Aharon, e Faraó resiste, e tem um determinado momento que o Senhor vai falar através de Moshe para Faraó uma mensagem objetiva, bem direta. Olha o que diz aqui no capítulo 9, versículo 16, mas na verdade, para isto te mantive. Olha, eu te coloquei aí, Faraó, um propósito, tá? Você está achando que está aí por causa do seu poder, da sua inteligência. Eu te mantive aí para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então o Senhor não quer que o seu nome seja um segredo de alguns. Ele quer que o seu nome seja conhecido em toda a terra. E como é que ele vai ser conhecido? Vai ser conhecido através das suas obras. E quem é que vai estar realizando essas obras? Aqueles que estão vivendo em unidade com ele. Nesse caso aqui, Moshe estava sendo um instrumento para que o nome dele seja engrandecido, fosse engrandecido. Então perceba aí a necessidade de nós estarmos cumprindo este mandamento de Shemot, capítulo 20, versículo 7, não portarás o nome de Yah teu Elohim em vão. Primeiro, eu tenho que conhecer este nome. Segundo, eu tenho que conhecer os mandamentos do Senhor para andar diante dele, de maneira que ele me aprove, de maneira que eu venha honrar o seu nome. Porque se eu estou honrando ao Senhor, através da minha vida, o seu nome será exaltado. As obras que ele quer realizar para engrandecer o seu nome, ele vai fazer através daqueles que são fiéis a ele. E isso daqui, eu estou falando daquela aliança firmada ao pé do Monte Sinai. Aquela aliança que era a sombra de uma aliança superior. Porque Yeshua, o Salvador, o Filho de Elohim, Filho de Deus, que veio para se sacrificar
para redimir um povo e firmar uma nova aliança, ele vem para estabelecer uma aliança superior. E observe, vamos aqui à Escritura para perceber isso, porque em Hebreus, capítulo 3, versículo 5, ou Ivrim, diz assim, ou melhor, versículo 3. Pois ele merece uma glória maior do que Moshe. Quem é esse aqui? É o Senhor Yeshua. Assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Moshe, como servo, foi fiel em toda a casa de Elohim para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Moshe foi fiel e ele estava ali cumprindo o seu propósito de Elohim, e aquela aliança era a sombra do que seria realizado através do Senhor Yeshua, da aliança firmada pelo sangue do Senhor Yeshua, o Cordeiro do Eterno, que tira o pecado do mundo. Mas o ungido, como filho, está sobre a casa de Elohim, que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Perceba que ele está fazendo uma comparação aqui direta entre Moshe, que foi servo, com o Senhor Yeshua, que é filho. Então, se Moshe lá atrás conheceu o nome do Eterno, Yeshua, como filho, muito mais vai conhecer os segredos do Pai. Se naquela aliança firmada por Moshe, o nome do Pai era conhecido do povo de Israel, através do Senhor Yeshua, o Filho, será que essa informação seria ocultada? Uma aliança superior não permitiria à igreja do Senhor, ao povo do Senhor, hoje, conhecer o nome do Pai, o nome de Elohim. Vamos aqui ainda ao texto de Hebreus, Ivrim, capítulo 8, versículo 6, olha só. Mas agora, tanto ele alcançou ministério mais excelente, ou seja, o Senhor Yeshua tem um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Uma comparação direta entre essas duas alianças. O que não quer dizer que os mandamentos do Senhor tenham sido anulados, os mandamentos dados lá através de Moshe. Porque o Senhor Yeshua fala, eu não vim destruir a lei, mas vim cumprir. E ele ainda diz, aquele que cumprir os mandamentos e assim ensinar será considerado grande no reino dos céus. E aquele que não cumprir e assim ensinar será considerado mínimo, menor ou insignificante no reino dos céus. Então os mandamentos precisam sim ser guardados. Mas a excelência da aliança, da obra, e enquanto filho, o próprio Senhor Yeshua era superior àquilo que era sombra da aliança que seria firmada através do Senhor Yeshua. Agora vamos ver o que o Senhor Yeshua ensinou aos seus discípulos. Será que o Senhor Yeshua revelou o nome do Pai aos seus discípulos? Vamos a Yohanan, discípulo mais chegado do Senhor. No capítulo 17, versículo 6, o Senhor está orando ao Pai. E ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Então o Senhor, ele revelou o nome do Pai aos seus discípulos. Olha só o versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que eles conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Mais uma vez, o Senhor está enfatizando a revelação do nome do Pai aos seus discípulos. Então, estamos falando aqui de uma aliança superior. Estamos falando de uma realidade que o Senhor Yeshua traz agora, oferecendo-se como sacrifício perfeito para nos livrar da condenação do pecado, para nos trazer agora para a condição de filhos de Elohim. E enquanto filhos, temos que conhecer o nome do Pai. E agora que estamos vivendo diante do Pai, temos o dever de honrá-lo. Não portarás o nome de Yah, teu Elohim, em vão. Devo ter cuidado com a minha boca, devo ter cuidado com as minhas ações e reações, até os meus pensamentos, eu devo me guardar. Então, queridos, eu deixo para nós essa reflexão. Não portarás o nome de Yah, teu Elohim, em vão. É o zelo que nós devemos ter para com o nome do Eterno. Este zelo, ele só vai se manifestar
na vida daqueles que estão vivendo em obediência aos mandamentos do Senhor. Quem quer viver de qualquer maneira, quem quer andar da forma que lhe convém, não vai estar realmente disposto a honrar ao Pai. E não vai poder cumprir este mandamento e, portanto, não poderá usufruir das bênçãos e das promessas vinculadas a este mandamento, a esta aliança que temos firmado com o Eterno. Então, que o Senhor possa te conduzir. Ande no temor do Senhor. Zele pelo nome dele. Se você não conhece ainda, busque conhecer. Não é normal que não conheçamos o nome de Elohim. O normal é que cada filho dele viva honrando o seu sagrado nome. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos zelar pelo nome do Eterno, vamos honrá-lo em todo o tempo. E você agora tem a missão de passar adiante este vídeo, de deixar o seu like, se inscrever, acionar as notificações também para ficar a par dos conteúdos novos que vamos lançar aqui no canal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o próximo vídeo.